A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos irmãos e prezados ouvintes da Palavra de Deus. É com alegria que estou aqui neste momento para juntos refletirmos, meditarmos, tirarmos lições para a nossa vida espiritual através das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo registradas na Bíblia Sagrada. Você já pensou no futuro? As pessoas costumam pensar no futuro. Os solteiros pensam em se casar, os jovens pensam em estudar e ter uma profissão, iniciar uma carreira. Os mais velhos pensam em se aposentar. Nós estamos sempre pensando no futuro. Mas Jesus, ele sempre nos provoca a coisas maiores. Se você já tem uma vida com Jesus, evidentemente que você pensa em coisas maiores. Eu tenho certeza que o seu coração almeja grandes coisas espirituais para a sua vida. Eu gostaria de meditar com você uma passagem em que Jesus nos ensina isso. Está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, nos versos de 1 a 13, que diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Talvez na sua Bíblia esteja mordomo. Continuando, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiel na aplicação das riquezas de origem injusta,
quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas traduções aqui é mamon. Jesus, ele gosta de nos provocar. E muitas vezes ele usa de parábolas para despertar a nossa mente para a reflexão de coisas maiores. E ele traz aqui, nesses 8 primeiros versículos, uma parábola de um administrador infiel. Em outras traduções, como eu já falei, tem a palavra mordomo, que era usada nos tempos de Jesus para designar um administrador. E ele traz essa parábola provocativa, ela é difícil, mas tem um objetivo certeiro de abrir a nossa mente para entender a mente de Deus. E se você quer voar mais alto, se você almeja coisas maiores, você tem que abrir a sua mente para essas coisas. A história da parábola, ele diz que havia um empresário que tinha um administrador desonesto, um homem muito rico, deixava as suas posses para que alguém cuidasse, era muito comum naquela época, ainda é hoje. Só que esse administrador, ele estava roubando o seu senhor, e alguém ficou sabendo disso e foi levar lá para o empresário. Olha, você coloca tudo na mão daquele homem lá e ele está desviando recursos seus. Evidentemente, não tinha provas concretas, mas certamente quem levou a informação para o empresário era gente de confiança dele. E ele chegou para o administrador e falou: olha, arruma tuas coisas. Teus dias aqui estão contados, me presta conta aí do que você tem e cumpre o teu, na linguagem de hoje, cumpre o teu aviso prévio e vai seguir a tua vida, porque aqui nas minhas coisas você não mexe mais. Aquele administrador, o mordomo, ficou tremendamente preocupado. Ele não era um mau caráter, evidentemente ele não estava muito preocupado de ter roubado o seu senhor. A sua preocupação era com o futuro. Ele estava preocupado o que queria fazer no futuro agora sem aquele bom emprego. E ele pensou, olha, trabalhar na lavoura não posso mais. Já devia ser de certa idade, não devia ter força física para ir para o campo plantar, recolher. Ele falou também, partir para a mendicância é muita humilhação, não quero isso.
Então ele pensou em arranjar uma outra posição, ganhar mais algum dinheirinho e arranjar uma outra posição. E aí chamou a, a, aqueles homens que tinham alguma dívida com o seu patrão. Perguntou para um: olha, quanto você está devendo? Ah, eu estou devendo 100. Então eu vou escrever aqui 50 e nós ficamos conversados. Pensa nisso lá no futuro, quando eu bater na tua porta. Chamou outro e falou: quanto você deve? Eu devo 100, então eu vou colocar aqui 80. E assim ele foi fazendo. Isso até parece conversa daqueles delatores da Lava Jato. E assim foi. Mas o que é incrível é que Jesus elogia o ato de pensar no futuro, de pensar em coisas maiores. Evidentemente que Jesus não estava elogiando esse homem, a Bíblia Sagrada, a própria pessoa de Jesus, Deus feito homem, é o exemplo de justiça, de pureza, de retidão. A Bíblia Sagrada condena o roubo, não roubarás, e nos incentiva a ter uma vida honesta diante de Deus e diante dos homens. Evidentemente que Jesus não está elogiando a desonestidade deste homem. O que Jesus está elogiando e querendo trazer para a nossa reflexão é que esse homem, um ímpio, um homem que não conhece a Deus, um homem que não tem temor de Deus, um homem que não tem caráter, ele se preocupa com o seu futuro. E nós, servos de Deus, que conhecemos ao Senhor e Salvador, nosso Mestre Jesus Cristo, muitas vezes não pensamos no futuro. E quando Jesus fala no futuro, ele fala: olha, pensa em coisas maiores. Não é aquele futuro da aposentadoria. Não é aquele futuro de ter uma reserva bancária. É o futuro que você vai ter como servo de Deus, vivendo no céu. Quem crê no Senhor Jesus Cristo passa dessa vida para a vida eterna. Não há mais condenação nenhuma para os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Se nós morrermos, um dia nós ressuscitaremos dos mortos. E os irmãos que estiverem vivos na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo subirão com ele e viverão com ele para sempre. Então Jesus falou assim: olha, pensa lá no futuro, na vida eterna. Pensa nas coisas que você está guardando hoje, acumulando hoje, se elas estão sendo usadas para a glória do reino de Deus, para ganhar almas, porque essas almas vão te aguardar lá no céu. Jesus fala, olha, no verso 9, usa as riquezas de origem iníqua. Eu vou ler o versículo para os irmãos, que diz assim: eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Riquezas
da injustiça, riqueza de origem iníqua, injusta. Por que Jesus trata o dinheiro assim? Porque no princípio, quando Deus criou o homem, não havia necessidade de dinheiro. Deus colocou o homem no jardim do Éden para ele plantar, colher, tinha os animais, deu nome às flores, às plantas, aos próprios animais. Falou, olha, tudo que você tem aí é para você comer. Era para o homem ter comunhão eterna com Deus, e as gerações que viriam após Adão estariam desfrutando das bênçãos da terra dada por Deus. Mas nós sabemos que Adão se rebelou contra Deus. E o pecado entrou no mundo. E uma das coisas oriundas do pecado é a cobiça no coração do homem. Então começou a haver cobiça. Alguém plantava e punha uma cerquinha. Aqui é o meu pedaço. Você que está aí não venha comer aqui. Ele se esqueceu que aquilo foi tudo Deus que deu, para dividir entre todos, para que todos tivessem fartura. Não, mas agora esse pedaço é meu. Aí chegava outro, derrubava aquela cerquinha e punha a sua cerquinha na propriedade do outro. Não. Agora é meu. E assim começou a haver as lutas e contendas por causa da cobiça. Porque há contendas e guerras entre vós. Não é por causa dessa cobiça, não é isso que diz Tiago em sua carta. A injustiça que mora no coração do homem faz o dinheiro necessário. Então aí foi necessário criar o dinheiro. Uns têm mais, outros têm menos. E o dinheiro se tornou um deus. Mamon. Os judeus chamavam o deus do dinheiro Mamon. Nos tempos de Jesus, o Império Romano é que cunhava as moedas. Jesus, certa feita, foi desafiado. Ele pediu uma moeda e falou, de quem é a figura que está nessa moeda? E todo mundo falou, é de César. Então dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. As moedas do Império Romano eram cunhadas lá em Roma. E antes delas serem distribuídas para o uso, os fundidores dessas moedas levavam ao templo da deusa Juno Moneta. E ali ofereciam aquele ouro, aquelas moedas à deusa, para que a deusa abençoasse aquelas possessões, para que quando elas fossem distribuídas gerassem lucros para o Império Romano. Juno Moneta, por isso que vem a palavra usada até hoje, monetário, sistema monetário internacional. É um sistema baseado nessa deusa Juno Moneta. E o dinheiro se tornou um deus no coração dos homens. Jesus falou, olha, não deixa isso se tornar um deus no teu coração, meu irmão, minha irmã. Usa esse dinheiro para granjear amigos lá no futuro,
Que futuro é esse aqui nessa terra? Não. Lá, na vida futura, na vida eterna, onde aquelas almas que foram ganhas para Jesus, muitas vezes com recursos usados pela Igreja do Senhor, que contribuímos para os templos religiosos, para a atividade missionária, para folhetos, para livretos. Todas essas coisas fazem com que as pessoas venham para Jesus. Certa feita eu estava na congregação, abri a congregação que eu dirigia naquela época, no bairro do Marapé, em Santos. E eu estava sozinho, escola dominical de domingo, eu abri, estava sozinho no início. Cheguei primeiro. E aí chegou um senhor, ele entrou na igreja, me cumprimentou e na sua simplicidade ele me mostrou 2 folhetos. Um da nossa igreja e um folheto de outra igreja. E ele falou, domingo passado passaram lá na minha porta e me entregaram esses folhetos desta igreja aqui e da sua igreja. E eu resolvi hoje vir à igreja. E aquele homem, o irmão Sandoval, entregou a sua vida para Jesus naquela noite. E ele foi abençoado por Deus, porque um simples folhetinho fez a obra de chamá-lo para o Senhor. Tem um filme muito famoso, A Lista de Schindler. Muitos já devem ter visto este filme. Foi um filme premiado com Oscar. E ele conta a história de um homem, de um empresário alemão, Oskar Schindler. Ele é um empresário nazista, inscrito no Partido Nazista durante a Segunda Guerra Mundial, embora ele não fosse militar atuante. Ele tinha uma empresa, ele tinha uma indústria. E aí ele, ao verem os judeus indo para os campos de concentração, sendo presos pelo exército alemão, ele teve uma ideia de lucro. Eu vou contratar esses judeus, em vez de eles ir para o campo de concentração, eles vêm trabalhar aqui na minha fábrica. E ali ele dava algum dinheiro para o Partido Nazista, algum dinheiro de propina ali para aquelas pessoas que o ajudavam neste propósito. E começou a vir aqueles judeus trabalhar na sua fábrica. Era uma mão de obra muito barata que o ajudava a enriquecer. Só que com o passar dos tempos, ele foi percebendo que os alemães estavam aniquilando os judeus. Queria desaguar na grande tragédia mundial que foi o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, que tirou a vida cruelmente de 6 milhões de judeus. E aquele homem, embora alemão, embora
escrito no Partido Nazista, embora voltado para o lucro, para Mamon, a humanidade não tinha abandonado por completo o seu coração. E o amor à humanidade prevalece no coração daquele empresário Oscar Schindler. E ele começa a perceber que ele pode salvar aquelas vidas judias. Então, ele vai comprando mais e mais funcionários e vai salvando aquelas vidas, vai fazendo de tudo para que aquelas vidas não sejam levadas para o crematório. Resumindo, o final do filme acaba a Segunda Guerra Mundial, os aliados começam a entrar em Berlim e ele agora vai se despedir dos funcionários que estão livres, que foram salvos da morte por aquele homem. Tinham aproximadamente ali 1.100 funcionários. E é uma das últimas cenas do filme, é aquela multidão de judeus salvos por ele. Ele se despedindo, ele tinha ali uma espécie de mordomo também, um judeu que era responsável maior para tocar os negócios dele. Ele se despedindo daquele judeu, ele chora. Ele fala, eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito mais. Ele olha para o seu carro, fala, esse carro aqui, eu podia ter vendido e comprado mais 10 vidas, salvado mais 10 vidas. Ele está de terno, ele puxa do terno um broche de ouro. E ele fala, esse broche daria para comprar mais uma ou duas vidas, salvar mais uma ou duas vidas. E ele chora, porque no seu coração ele sente que não gastou tudo que tinha para salvar aquelas almas. É um final emocionante. Esse personagem do filme é a história de uma vida real. Finalzinho do filme mostra seu túmulo e os judeus, a família dos judeus que foram salvos por ele, vindo prestar uma última homenagem no seu túmulo. Cada um põe uma pedrinha ali. E aí o narrador do filme fala para nós, olha, essas 1.000 e poucas vidas que ele salvou, nesse momento já são 6.000 almas, porque já tinha nascido filhos, netos, daqueles que se salvaram das garras do Holocausto nazista. 6.000 almas até aquele momento. Aquele homem tinha salvado, porque gastou toda a sua fortuna, aquilo que Mamon tinha dado para ele, para resgatar aquelas vidas. É isso que Jesus está falando aqui. Lá no livro do profeta Malaquias diz assim, lá no capítulo 3, verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida.
Malaquias está sendo usado por Deus para dizer para o povo, olha, use o seu dinheiro para ser abençoado. Se você trouxer os teus dízimos e as tuas ofertas para a casa do Senhor, você pode fazer prova de mim, que eu vou te retribuir muito mais do que você deu. Agora Jesus está nos ensinando a pensar coisas maiores. Jesus fala, use o dinheiro para abençoar os outros. Enquanto Malaquias, na antiga aliança, diz, use o dinheiro para abençoar a si próprio, contribuindo para a obra de Deus, Jesus Cristo diz, abençoe os outros com as riquezas da injustiça. Paulo pensa como Jesus. Lá em 2 Coríntios 9:7, Paulo diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, o que Paulo está dizendo, olha, o teu coração não contribua no sentido do que diz o profeta Malaquias para ser abençoado, mas contribua, como Jesus disse, olha, não por necessidade de ser abençoado, mas dando com alegria, sabendo que vai contribuir para ganhar almas para o reino de Deus, como Oscar Schindler, pensando em coisas mais altas, pensando no futuro glorioso que nós teremos com nosso Senhor Jesus Cristo e com as almas que estarão nos esperando no reino dos céus para nos abraçar e nos dar glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você possa ter isso no seu coração. Nós temos uma igreja, a Igreja Evangélica Vida Frutífera. E aí, se você está vendo no YouTube, do lado direito, canto inferior, tem uma setinha, se você abrir ali você vai ver o dado da nossa igreja. Se você quiser contribuir para esta obra, para ganhar almas para Jesus, que Deus possa estar tocando no teu coração e você possa fazer isso com alegria. Amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor Jesus por nos ajudar a pensar em coisas maiores. Senhor meu Deus, aqui nós estamos diante de Ti, Senhor, te agradecendo, Senhor, porque Tu nos ensinas, Senhor, a tirar o coração das coisas materiais desta vida, Senhor, as ilusões, Senhor, que esse Deus Mamon nos oferece, e servirmos a Ti, Senhor, como Tu mesmo diste na Tua palavra, não podemos servir a dois senhores. É tão duro para nós, Senhor, porque fomos criados, vivemos numa sociedade que endeusa Mamon, Senhor. E o nosso coração se endureceu através dos tempos. Mas ainda resta alguma humanidade no nosso coração. Como aquele empresário alemão que pensou nas vidas judias que poderiam estar sendo salvas através das riquezas da injustiça, também coloca isso no nosso coração, Senhor.
para que possamos contribuir para a tua obra com alegria, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.